tem uma dúvida e quer interagir com a gente na palestra, mande a sua pergunta ou mande seu nome lá no Psique, no direct do Psique, no Instagram do Psique, que é @psi.que, com 2 Es no final. Você encontra lá, é só você mandar um direct ou entrar em comunicação com um dos membros da organização, do Psique aqui, com a Michelle. A gente vai passar a palavra no final da palestra, após o Gaston explanar todo o conhecimento que ele tem para nos dar, e a gente vai abrir um tempinho para perguntas e interação. Fora isso, a gente também vai realizar um sorteio. A gente vai sortear 4 livros de áreas diferentes. Um deles é de Viktor Frankl, que é da logoterapia, fundador da logoterapia, e eu acho que será falado hoje com o Gaston. Espero, estou com os dedos cruzados. E como a gente não... como o Gaston é argentino, acredito, fala em espanhol, a gente vai ter a tradução da Sofia. A Ana Maria vai falar melhor. Nosso portunhol até que é bom, mas nem tanto para enganar assim, né? Então, vamos contar com uma tradutora, que eu acho que vai ser melhor. E é isso. Então, vão lá no Instagram do Psique. Se tem perguntas, mande um direct para a gente. Quer participar do sorteio? São 4 livros muito bons. Faça todos os caracteres lá do sorteio. A gente já está postando no feed. Então, é só participar lá, você está concorrendo. São, por exemplo, 300 pessoas. Se você cadastrar várias vezes lá, a sua chance é muito grande de ganhar. Então, não perca essa oportunidade. Então, vou passar a palavra para a Ana Maria, bonita aí, toda produzida, para falar um pouquinho para a gente, falar sobre o Gaston, sobre como é que vai ser hoje. Obrigado. Diego, lembrando só que esses livros foram doações dos nossos professores, né? Então, hoje tem doação da professora Ana Maria, do professor Ismael, tem doação do professor Alex, e tem também, depois você me conta quem que é o outro que eu já esqueci. São 4 Professor hoje, né? Rafael. Do professor Rafael, isso aí. Loucos pela Vida. Aí. Estou curioso para saber a história desse livro. Vai lá, professora Ana, é com você. Oh. Professora Ana Maria? Ela deve ter caído. Vou guardar um minutinho, essas coisas sempre acontecem na tecnologia, né? Às vezes, na hora que a gente vai falar, a internet falha. Enquanto isso, eu vou fazer o merchan do Loucos pela Vida, gente. Ela tem! Recomendo muito, é o livro do Paulo Amarante, um dos organizadores da reforma psiquiátrica brasileira aqui. Ele conta a história, o livro conta toda a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil, então é muito, muito bem explicado, assim, ele é bem didático, ele é muito denso, mas muito bom, gente, vale muito a pena a leitura. Olha que legal. A professora Ana Maria trouxe um livro também muito legal, depois ela vai contar para a gente. O professor Ismael trouxe outro. E aí, ao longo do nosso evento, nós vamos ter vários sorteios de livros. Isso vai ser muito legal. Professora Ailton também doou. Boa noite, professora Ailton, chegando aí agora. Mesmo, por exemplo, o que a Ana Maria doou para a gente chama Psicoterapia para Todos, que é do Viktor Frankl, e é um dos livros dele, que funda a logoterapia. O professor Alex doou Entrelaçando Gênero e Diversidade, Múltiplos Olhares, é uma coletânea, parece, e tem até um artigo publicado pelo próprio professor Alex, que ele analisa um filme nacional chamado Madame Satã. Eu não conheço o filme, mas espero ver a crítica dele, ver como é muito que ele bom. analisa tudo isso. Assista. Então, vamos ver. E o do professor Ismael chama Favor Fechar os Olhos. Também não conheço. Então, muitas chances aí de você ter novas leituras, novos momentos de sábado à tarde para se deliciar lendo alguma coisa, ainda mais da psicologia, que é tão gostoso. Então, não vai perder essa chance. Exatamente. Acho que a professora Ana já conseguiu voltar. Deu uma caidinha aí, tropeçou, professora? Mas, desde o comecinho, como é que vocês estão me ouvindo, Michelle? Muito bem, pode falar. A hora que a gente entrou na sala, né, professora Clarice, eu já estava insegura um pouquinho em relação
a minha conectividade hoje, mas qualquer coisa eu desligo a imagem, tá, Michele? Bom, pessoal, então boa noite para todos. Como, né, proposta aí do cerimonial, como que surgiu esse convite para trazer o professor Gaston aí, né, até a nossa instituição. Então, eu participei como ouvinte, né, do Simpósio Internacional de Logoterapia e Análise Existencial nos dias 18 e 19 de janeiro, né, a sua apresentação me chamou são importantes para a cultura do bem-ser. E então, né, como eu digo para os alunos aí, são nessas oportunidades que a gente faz bons contatos, né, que a gente reconhece pessoas que têm propósito e palavras bacanas. Eu anotei o e-mail dele, o Instagram, e então, né, julguei que seria muito interessante ele participar conosco aqui. E então, enviei um e-mail e ele aceitou, né, com muita generosidade e muita humildade também, né? O professor Gaston é de uma sabedoria ímpar. E a logoterapia é uma das abordagens, né? Uma das técnicas dentro da abordagem humanista existencial. E a gente trabalha em umas disciplinas que eu leciono, e daí o nosso gosto em comum por ela. Tem aí Viktor Frankl, né, como o propositor, e a palestra de hoje, eu acredito que o professor Gaston, né, vai nos apresentar algumas reflexões, então, sobre as possibilidades que toda essa crise, essa pandemia, né, nos dá de nos conhecer melhor, de reconhecer o outro que está sempre conosco nas relações, e principalmente como um dos pilares da própria logoterapia, como oportunidade de transformação. Então, nós que apreciamos a logoterapia, nós acreditamos que em qualquer cenário é possível aprender, é possível mudar, transformar. Me ouve bem ainda, Michele? Sim. E para, então, né, apresentar o professor Gaston, e aí, como o Diego disse, sem correr o risco de pronúncia errada, sem correr o risco de não traduzir bem uma palavra da psicologia, né, eu quero, assim, com muito carinho também, nesse percurso aí de trazer o professor Gaston, eu pude conhecer a Sofia, e foi um presente, viu, Sofia? Porque eu quero que você fale um pouquinho, que além de ser a nossa tradutora, você tem tudo a ver com a psicologia. Então, eu te agradeço e te convido para você falar um pouquinho de você, né, o curso que você faz, onde que você está, e na sequência te peço a gentileza para ler o currículo, então, do professor Gaston e passar a palavra para ele. Bem-vinda, Sofia, professor Gaston, todos aí. Obrigada, Ana. Obrigada, organização. Boa noite a todos os convidados. Meu nome é Sofia, eu sou de Lavras, né? Eu estudei aí, eu fui criada em Lavras, morei até os 18 aí. Depois eu passei na Federal Fluminense, fui estudar lá no Rio, em Volta Redonda. Estou me formando, estou tentando me formar agora com essa pandemia. Tá bem difícil, estou me formando em psicologia, faço estágio na rede de saúde, no SUS, lá em Volta Redonda. Assim, fazia, né? Agora a gente está com um projeto mais diferente. Atualmente eu estou no Chile, eu estou de intercâmbio aqui pela psicologia e é isso, pessoal. Assim, um pouquinho de mim, vou ajudar a traduzir, acompanhar aqui a palestra do professor Gaston. Eu confesso assim que eu sou mais da área da psicanálise, mais da área da linguagem, mas mesmo assim a gente está aqui para aprender. Então, professor, eu vou apresentar o professor Gaston agora, pelo currículo dele, e eu vou passar a palavra para ele se apresentar também. O professor Gaston, ele é doutor em psicologia pela USAL, ele é licenciado em psicologia e professor superior em psicologia pela UCA.
docente e tutor nos colégios de ensino médio. Também é docente universitário em carreiras de graduação e na própria carreira de psicologia. Também na Escola da Família e na Escola da Educação da Universidade Austral, docente em pós-graduação em logoterapia e análise existencial pela Universidade Católica Argentina, na Universidade Católica Argentina. Ele se desempenha como psicólogo clínico e psicólogo educacional. Ele é ex-diretor da CLAI UCA e membro fundador da FUCLAI. Assessor pedagógico dos colégios, autor de 4 livros sobre educação e logoterapia. Organiza conversas e cursos em várias universidades e institutos da América e Latinoamérica. Vou passar a palavra agora para o professor Gastão para ele se apresentar. Profesor, ¿puede presentarse? Hola, bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Sí, gracias Sofía por esta ayuda. Y bueno, agradecer a Ana María por la invitación y a ustedes por estar en este espacio para intentar compartir un momento de reflexión que espero que nos nutre a todos nosotros. Ele agradeceu o convite para a professora Ana Maria e aguarda esse momento para nutrir a todos nós. ¿Arranco con la presentación? Solo un detalle porque yo estoy me vendo aqui e não puedo ver a todos. Ana, eu não consigo me tirar da tela principal. Como que eu tiro aqui para ver o professor? Você desligando sua câmera. Já destaquei ele. Ai, muito obrigada. Arranco con la presentación. Sí, por favor. Muy bien. ¿Se ve? Sí, sí. Bárbaro. Vamos a compartir sobre la crisis como oportunidad para una cultura del bien ser. Conocer, reconocer e transformar. Vamos compartilhar a crise como oportunidade para a cultura de bem-estar. Conhecer, reconhecer e transformar. Para iniciar, les comparto este cuadro, que como ustedes verán, habla de una persona en contacto con la naturaleza, en su mundo, básicamente en lo que podría ser la vida de cualquiera de nosotros. Para começar, vai apresentar esse quadro que mostra uma pessoa na natureza e basicamente comparte a mesma vida como nós. Vamos a retomarlo hacia el final. Vamos retornar para o final. Viktor Frankl nos habla de que la persona es un ser en relación. Es un ser en relación con su mundo. Viktor Frankl fala que a pessoa é um ser em relação e a pessoa é um ser em relação com o mundo. Este ser en relación habla de que la persona es un ser al mundo. Esse ser em relação fala que a pessoa está em relação ao mundo. Es decir, que es una relación inherente a nuestras características. Aunque no nos guste, somos seres en relación. É dizer que a relação é uma característica. Nós somos seres em relação. Es por eso que en esta relación entre la persona y el mundo pueden aparecer crisis.
É por isso que nessa relação, na relação de ser com o mundo, pode aparecer crises. El año pasado, nosotros empezamos a vivir una crisis en cómo era nuestra relación en nuestra existencia, en nuestros mundos, en nuestra vida. Ano passado, a gente teve uma nova relação, começou uma nova relação em nossa existência, em nossa... perdão, las dos últimas? En nuestra vida, en nuestra existencia. Em nossa vida e na nossa existência. De repente, el modo en que era nuestra relación con el mundo cambió. De repente, o modo como era a nossa relação com o mundo mudou. Mundo. ¿Qué ocurre? Una crisis tiene determinadas características. O que acontece? Uma crise tem determinadas características. Porque es una situación existencial. Esa relación con el mundo empieza a ser diferente. Porque é uma relação existencial. Essa relação com o mundo começa a ser diferente. Es decir, es una situación existencial que nos toca atravesarla y está en nosotros ver cómo poder dar respuesta. Isso é dizer que a situação existencial está atravessada e precisamos ver como como acontece, como se acarreta. Es por eso que vamos a reconocer las características de la crisis, las características del mundo y ver nosotros, las personas, cómo podemos dar una respuesta. É por isso que a gente vai ver essas características na gente, as características no mundo e como poder dar uma resposta correta. No solo es una situación existencial la crisis, también es una oportunidad. Esto se suele conocer mucho, que se dice que toda crisis es una oportunidad. El tema será una oportunidad ¿para qué? É por isso que essa situação existencial não é só uma crise. É uma crise, perdão, Gastón? Es una crisis que nos ofrece una oportunidad, pero ¿para qué? É uma crise que nos oferece uma oportunidade, mas para quê? También referirnos a una crisis implica que hay algo que debe manejarse con cuidado. Também uma crise implica que é uma coisa que precisa ser manuseado com cuidado. Esto que implica ser manejado con cuidado tiene en sí mismo un valor para cada uno de nosotros. Isso de ter um manejo com cuidado quer dizer que tem uma relação com a gente mesmo. También una crisis requiere una habilidad para separar, para discernir. Uma crise também requer uma habilidade para separar, para discernir. En el fondo, es para ver hacia dónde queremos y por dónde queremos continuar. Isso quer dizer que se perguntar por onde e para onde queremos estar. También la crisis implica un momento. Las crisis no en sí mismas implican un carácter situacional. As crises, por isso as crises representam um momento. É uma situacional, um momento situacional. Y inevitablemente nos indican que algo está cambiando. El tema está en cómo nos vinculamos nosotros con ese cambio. E, inevitavelmente, isso diz que alguma coisa está mudando.
Mas a questão é, como estamos nós nessa mudança? Ortega y Gasset decía que la persona es ella con sus circunstancias. Yo no entendí el primer nombre, el nombre. Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nos diz que somos nosotros y las circunstancias. Nos diz que é a gente com as circunstâncias. Es decir, en esta relación se da siempre una oportunidad de cambio. Isso quer dizer que a relação sempre será uma oportunidade de mudança. Pero cuando hablamos de cambio, implica que hay algo que permanece. Mas, quando a gente fala de mudança, implica dizer que alguma coisa permanece. Tomando en cuenta la crisis que nos tocó vivir a nivel mundial, nosotros también podemos reconocer que en el mundo donde vivíamos y vivimos, se acrecentaron ciertas características. Levando em consideração a crise que a gente está vivendo, esse momento acrescentou certas características. Que ya existían, pero tal vez hoy se empiezan a dar en el periodo de pandemia, post-pandemia, de un modo más manifiesto. Para mí cortó un poco, profesor, por favor, ¿puede repetir? Que se empiezan a dar de un modo más manifiesto en este periodo de pandemia y post-pandemia. Então, isso começa a correr de nenhuma manifestação de pandemia y pós-pandemia. Una primera característica es la apatía y el tedio y el aburrimiento, que se empiezan a vivir en todas las... Uma primeira característica é a apatia e o tédio, ficar entediado. Professor, seu áudio está desligado. Sigue apagado el audio. Ahí estoy. Ahí se volvió. Perfecto. Ahí volvió. Gracias, Michelle. También es una época en la cual está la posverdad. Es decir, que parece que no se sabe qué es la verdad. É também uma época de uma pós-verdade. Parece que a gente não sabe dizer o que é uma verdade. Otra característica es el colectivismo. Es decir, se hace lo que la mayoría hace. Outra característica é o sentido de coletivo. Se faz o que a maioria faz. Viktor Frankl se refiere al vacío existencial, que es cuando una persona no le encuentra sentido a su vida. Y una de las manifestaciones de la neurosis colectiva, que sería el espíritu de la época atravesado por un vacío existencial, es este colectivismo. Viktor Frankl fala sobre o vazio existencial. No me recuerdo más. Que ¿Sí? se manifiesta de distintas formas y una de ellas es el colectivismo. É o vazio existencial que se manifesta de diversas formas, e uma dessas é a coletividade. Porque la persona cede su libertad responsable a la masa. Porque a pessoa, ela cede a sua liberdade responsável à massa. Y hace lo que todos hacen. E faz o que todos fazem. También otra característica es la indiferenciación, es decir, que todo da igual.
Também uma outra característica é a indiferenciação. Isso quer dizer que todos fazem igual. Y viene acompañada con la incertidumbre. E também é acompanhada pela incerteza. Esta crisis que nos tocó vivir nos empezó a hacer vivir de un modo más notorio este carácter de la existencia que no se puede prever. Essa crise nos faz Tomar conciencia. tomar consciência de um modo mais notório de algo que não se pode viver. Otra característica, también manifestación del vacío, es el fanatismo, que tiene que ver con reconocer que lo único verdadero y lo único que importa es mi postura. Outra característica é o fanatismo, que tem como dizer que o que vale mesmo é a minha postura. También es una forma de renunciar a la libertad responsable porque solamente importa lo mío y no tengo en cuenta el mundo y al otro. Também significa que Una manifestación No sé. del vacío. Perdão, de No novo. se tiene manifestación del vacío porque no se tiene en cuenta ni a la persona ni al mundo. Também é uma manifestação do vazio, que não leva em consideração a pessoa e o mundo. Y la última característica para destacar es que vivimos una existencia provisional. Es decir, solo importa el presente porque el mañana no sabemos qué ocurre. Outra característica é a questão da presencialidade, é se preocupar com o presente e não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Al vivir la crisis y tener estas características que nos acompañan muchas veces en el mundo en que vivimos, son distintas formas en las cuales se manifiesta un vacío existencial. Ao viver as crises da forma que se manifesta agora, é mostrar as diversas formas da manifestação existencial, Del vacío existencial. do vazio existencial. Es por eso que vamos a poner el acento en y nosotros, las personas, ¿qué podemos hacer? É por isso que a gente vai destacar nós, as pessoas, o que podemos fazer. Viktor Frankl habla de que la persona es una unidad biopsicoespiritual. Viktor Frankl fala que a pessoa é uma construção biopsicoespiritual. En esta unidad, tres dimensiones íntimamente Só um minuto. muy bien. Na Casas del Online. La vida misma. La persona es una unidad que tiene estas tres dimensiones que están siempre presentes en todos los comportamientos. As pessoas é uma unidade que tem essas três características em andamento. Por un lado, tenemos una facticidad psicofísica, que se refiere a lo bio y lo psico. Por um lado, a gente tem o fato psicofísico, que se relaciona com a parte bio e psi. Lo bio y lo psico es aquello que tiende al crecimiento, al desarrollo, y nos va condicionando. Habla de ciertas características propias de cada uno. No biopsíquico, tem como característica características propias que tienden al desarrollo y al deterioro. Tem como características próprias o desenvolvimento e a interioridade.
que a su vez nos condicionan. E isso nos condiciona. Pero además, tenemos Mas, el no dinamismo facultativo. mas, ademais disso, além disso, a gente tem o no dinamismo facultativo. No dinamismo. Que se refiere a la dimensión espiritual que no se enferma. Que se refere à dimensão espiritual que nos adoece. Es en esta dimensión espiritual donde tienen su raíz los recursos espirituales. É nessa dimensão espiritual que tem na sua raiz os recursos espirituais. Estos recursos espirituales son los que nos posibilitan el descubrimiento de sentido. E esses recursos espirituais é o que nos possibilita a busca pelo sentido. El descubrimiento de sentido. O descobrimento do sentido. Porque la búsqueda es constante. Porque a busca é constante. ¿Sí? Por eso Frankl, cuando se define al hombre en busca de sentido, define una característica esencial de la persona. Por isso, Frankl, quando fala da pessoa... Del hombre en busca de sentido. Homem busca do sentido. Habla de una característica esencial de la persona. Fala de uma característica essencial da pessoa, de uma pessoa. En todo momento, en todo lugar, para él nosotros le vamos buscando un sentido a la vida. Em todo momento, em todo lugar, para a gente, vamos buscando um sentido para a vida. Es por eso que una crisis puede ser una oportunidad para encontrarle sentido a nuestra vida. Por isso, a crise é uma oportunidade para a gente encontrar o sentido para a vida. Aquí aparece una cita de Frankl que dice: reflexionando imparcialmente sobre los fundamentos radicales del ser humano, vemos que la conciencia y la responsabilidad constituyen precisamente dos hechos fundamentales de la existencia humana, lo cual, traducido a una fórmula antropológica fundamental, podría expresarse así: ser hombre equivale a ser consciente y ser responsable. No la traduzcas porque aparece escrita. Sí. Sí. Ya. Y es aquí donde vamos a destacar estas dos características que tienen su raíz en la dimensión espiritual. É aqui que a gente vai buscar, a destacar a raiz da busca existencial. Ser conscientes y ser responsables. El ser consciente nos permite encontrar valores. Ser consciente e ser responsável. O ser consciente nos permite encontrar valores. En el mundo hay valores, la persona por su conciencia puede encontrarlos. No mundo tem valores. A pessoa, com a sua consciência, pode encontrá-los. Y al realizarlos, le encuentra sentido a su existencia. E ao realizá-los, encontra sentido na sua existência. Y ser responsable nos posibilita consumar nuestra existencia. E ser responsável nos possibilita ser responsável pela nossa existência. Consumar implica llevarla a su plenitud. Consumar significaria levá-la à sua plenitude. Es por eso que estos recursos espirituales siempre están en la persona, porque surgen desde la dimensión espiritual. É por isso que esses recursos espirituais sempre estão na pessoa, porque são características da pessoa.
de la dimensión espiritual. da dimensão espiritual. Pero para poder expresarse, Mas para poder se expressar, necesitan de la facticidad psicofísica. precisam do fator psicofísico. Entonces, nuestras acciones, orientadas por la conciencia y la responsabilidad, nos van a Então, nossas ações orientadas pela consciência e la responsabilidad responsabilidade van a influir en nuestra relación con van se quedou mudo. van a influir en nuestra relación con el mundo. Vão influenciar na nossa relação com o mundo. Se cerrou o micrófono. Es por eso que vamos a hablar de la cultura. É por isso que a gente vai falar da cultura. La cultura es el conjunto de valores descubiertos, creencias y comportamientos aprendidos que pasan a ser un modo de vida de un grupo de personas, impregnando los vínculos y el modo de ser en el mundo. Destacando de esta definición de cultura, hay tres aspectos que inciden en nuestras acciones: los valores que encontramos, las creencias que tenemos y los comportamientos que hacemos. É por isso que ele leu esse trecho e comentou que é por isso que se destacam três partes da cultura: os valores, as crenças e os comportamentos. Se influyen entre sí. Os três se influem entre si. Pero la clave son los comportamientos. Mas a chave são os comportamentos. En función de cómo actuamos, es la cultura que vamos generando y promoviendo. Em função de como atuamos, a cultura que vamos generando y promoviendo. que vamos gerando e promovendo. Por eso, podemos hablar que hay una cultura hoy del bienestar. Por isso, a gente vai falar que na cultura de hoje há o bem-estar. Cultura de bem-estar. Una cultura que se basa en un modelo homoestático, que la clave es buscar el equilibrio. Uma cultura que busca o modelo homeostático, que busca encontrar o equilíbrio. Que se centra en el presente y en las necesidades que hay. Que se encontra no presente e nas necessidades que existem. Que busca que la persona esté satisfecha, es decir, que no tenga ninguna tensión por las necesidades. Que diz que a pessoa está satisfeita. Quer dizer que no haya ninguna carencia de necesidad. Não tem nenhum tipo de carência e necessidade. Entonces termina buscando la tranquilidad y la comodidad. Então, termina buscando a tranquilidade e o conforto. Sin embargo, este modelo es un poco limitado. Por eso vamos a hablar de un modelo superador. Todavia, esse modelo é muito limitado. Por isso, a gente vai falar de um modelo que supera. Que es una cultura del bien ser. Que é a cultura do bem-ser. Que se apoya en un modelo tensional. Que se apoia num modelo tensional. Las personas somos constantemente cuestionadas por la vida. As pessoas, nós somos constantemente questionados pela vida.
Y nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de responder. E nós temos a capacidade e possibilidade de responder. Eso significa responsabilidad. E isso significa responsabilidade. Cada momento nos da una oportunidad para ver cómo respondemos. Cada momento nos dá uma oportunidade para ver como respondemos. Por eso, va a prestar la atención al pasado, al presente y al futuro. Por isso, prestar atenção ao passado, ao presente e futuro. Porque mi decisión actual ya va a ser parte del pasado y me va a orientar hacia un futuro. Porque a decisão de agora vai ser já passado e vai ser baseado para o futuro. Por eso, lo que se va a buscar en la cultura del bien ser es que la persona pueda realizarse. Por isso, o que vai buscar na cultura do bem-ser é que a pessoa vai se realizar, Pueda apropiarse de su existencia. que possa se apropriar da sua existência. En el fondo, que alcance la madurez Que, no fundo, alcance a maturidade. y logre autotrascender, es decir, salir de sí hacia un otro o una causa que lo convoque. E se autotranscender. Isso quer dizer sair de si em direção a uma causa que o convoque. Una cultura del bien ser pone el centro en la persona como un todo. Uma cultura de bem-ser coloca a pessoa no centro como um todo. Como un todo, con esta unidad biopsicoespiritual. Como um todo, como essa unidade biopsicoespiritual. ¿Cómo podemos generar la cultura del bien ser? Como a gente pode gerar a cultura do bem-ser? Hablamos de la persona con la conciencia y la responsabilidad. Cada uno es responsable de la persona que va decidiendo ser. É colocar a pessoa com consciência e responsabilidade. Y cada uno es responsable de la persona que va decidiendo ser. E cada um é responsável pela pessoa que vai decidindo ser. Es una cultura que promueve la humanidad posible y la salud. É uma pessoa que promove a possibilidade de humanização e saúde. Y la prevención de las enfermedades. E da prevenção de doenças. Porque va a apelar la dimensión espiritual. Porque vai buscar na dimensão espiritual. Ayudando a que las personas le encuentren sentido a su vida. Ajudando que as pessoas encontrem sentido para a sua vida. Va a partir de la individualidad y singularidad de cada persona. Isso parte a partir da individualidade e singularidade de cada pessoa. Para que pueda alcanzar su deber ser, su mejor versión posible. Para que ela possa alcançar o seu dever ser, a sua melhor versão possível. Pudiendo autotrascender. Podendo autotranscender. Es por eso que se van a buscar generar comunidades. É por isso que vai buscar gerar comunidade. Siendo un proceso dialógico donde se vaya incluyendo y reconociendo la individualidad y singularidad de sus miembros. Sendo um processo dialético em que vai buscando a individualidade e singularidade dos seus indivíduos. No existen recetas mágicas para esta cultura. Não existe receita mágica para essa cultura. Pero se parte del encuentro entre las personas. Mas isso se parte do encontro entre as pessoas. Porque
cada persona en su individualidad y singularidad busca encontrarse y ser parte de una comunidad. Porque cada pessoa busca ser parte de uma comunidade. Y una comunidad implica algunas características. E a comunidade implica ter algumas características. En primer lugar, una aceptación del otro. Em en su primeiro, individualidad y singularidad. em primeiro lugar, a aceitação do outro em sua Individualidad, individualidade e singularidade, formando vínculos, estableciendo vínculos significativos. formando e estabelecendo vínculos Significativos. significativos. Un vínculo significativo implica que uno es para un otro. Um vínculo significativo quer dizer que um é para o outro. Que también hay confianza E também de confiança en uno mismo y en el otro para poder vincularme. a pessoa nele mesmo e num outro para poder se vincular. Y cada uno asume el protagonismo de su propia vida. E cada um assume o protagonismo da sua própria vida. Esto se puede dar en el encuentro, pero cada uno asumiendo su ser consciente y su ser responsables. Isso pode acontecer En el encuentro, no encontro, asumiendo assumindo o ser consciente e ser responsável. En palabras de Frankl, podemos decir lo siguiente. La responsabilidad, por el contrario, tiene como supuesto la sucesión de diferentes estados, la separación entre un ser futuro y el ser presente, es decir, un ser otro en la dimensión temporal, un devenir otro, relación en la que la voluntad, como agente de la responsabilidad, aspira a transformar un estado en otro. No lo traduzcas, que aparece ahí. Poniendo el acento en que la crisis, como oportunidad, nos puede invitar a transformarnos y transformar el mundo en que vivimos. Colocando destaque que a crise nos coloca num lugar que podemos nos transformar e transformar o mundo em que a gente vive. Porque somos seres en relación. Porque somos seres em relação. Pero para ello es necesario, en primer lugar, conocernos. Porém, para isso, precisa-se, em primeiro lugar, nos conhecer, nos autoconhecer. Para el conocernos implica, por un lado, hacer uso de la conciencia psicológica. Para conhecer, se precisa, por um lado, fazer uso da consciência psicológica. El conocernos implica qué me pasa, por qué me pasa, qué siento, cuál es mi mundo. Conhecer-nos é se perguntar o que acontece comigo? Por que isso acontece comigo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es el mundo que me rodea? Qual é a minha realidade? Qual é o mundo que me rodeia? ¿Sí? Mi realidad inmediata. Qual é a minha realidade imediata? Y también los límites como aspectos que dan identidad. ¿Cuáles son realmente las posibilidades que tengo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? E também de limite. Qual é a possibilidade? En el fondo, ¿cuáles son Pegando con la identidad? ¿Cuáles son las posibilidades que tengo? Quais são as possibilidades que eu tenho? Es el tomar conciencia de mi aquí y ahora. É tomar consciência do meu aqui e agora. Esta
conocerse, podemos hablar de que implica el touch, la generación touch, de involucrarnos con lo sensible. Conhecer-se quer dizer da geração touch, que é Involucrarnos con lo sensible. Involucrarse. Tomar consciência. Tomar consciência do que é sensível. No encontré la palabra en portugués. No hay problema. Pero no solo es conocer, también es reconocernos. Não é só nos conhecer, mas também é nos reconhecer. El reconocer también se refiere a la conciencia psicológica. Reconhecer também significa ter consciência psicológica. Y de la realidad inmediata, pero tiene que ver con el quién soy yo. E da realidade imediata. Tem a ver também com o quem sou eu. Con las certezas que tengo sobre la persona que soy. Com as certezas que eu tenho de ser a pessoa que sou. Implica reconocer mi biografía, la historia vivida hasta ahora. Implica conhecer a minha biografia, a história que eu vivi até agora. Si ustedes se fijan, empieza a aparecer el cuadro inicial. Porque tal vez aquí al principio son todas fichas de un rompecabezas. Se vocês prestarem atenção, começa a aparecer o quadro inicial. Que son fichas de un rompecabezas. Que são fichas de quebra-cabeça. Que uno las conoce, las clasifica. Y luego también empieza a reconocerlas, empieza a engancharlas. Y empieza a armar su biografía. Que reconhece e empieza a organizá-las. Las empieza a enganchar y empieza a reconocer su biografía. Começa a encaixá-las e a reconhecer a sua biografia. Su biografía. El rompecabezas empieza a tener forma. O quebra-cabeça começa a tomar forma. Y finalmente nos transformamos, que involucra la conciencia espiritual. E finalmente a gente se transforma, o que acarreta e carrega a consciência espiritual. Porque empezamos a vincularnos con el para qué. El rompecabezas empieza a tomar más forma. Porque a gente começa a se envolver com o para quê. O quebra-cabeça começa a tomar alguma forma. Es reconocernos como seres existenciales que nos involucramos con nuestra existencia. É reconhecer o ser existencial que se envolve com a sua existência. Por eso es una realidad trascendente, porque implica asumir la libertad responsable. Por isso é uma liberdade transcendental, porque começa a implicar a sua responsabilidade. Y la biografía se va transformando en una historia con sentido. E a biografia vai se transformando numa história com sentido. La crisis puede ser una oportunidad para transformarnos. A crise pode ser uma oportunidade para a gente se autotransformar. Y al transformarnos, empezamos a transformar el mundo que habitamos. E ao se autotransformar, a gente começa a transformar o mundo que a gente habita. Y podemos ir generando una cultura del bien ser. E podemos começar a ter uma cultura de bem-ser. Y algunos ámbitos donde se va generando esta cultura del bien ser. E em algumas partes que vai se gerando essa cultura de bem-ser.
Por ejemplo, la familia y los amigos. ¿Cómo es el modo de vincularnos, de acompañarnos? Por exemplo, a família e os amigos. Como se dá esse acompanhamento Que nos vinculamos, nos acompañamos. e esse vínculo? ¿Cómo es la convivencia, el encuentro con ellos? ¿Se apoyan en el bien ser o en otro aspecto? Como é a convivência com eles? Se apoia no bem-ser ou em outros aspectos? ¿Hay encuentro? ¿Hay, ¿Hay encuentro? ¿Qué valor nos convoca? Tem algum encontro? Qual é o valor que somos convocados? Otro espacio, otro ámbito de la vida puede ser el ámbito del trabajo. Outro espaço, outro âmbito da vida pode ser o trabalho. ¿Se consideran en los ámbitos laborales a la persona en esta unidad biopsicoespiritual? Se considera essa pessoa no seu âmbito espiritual, no seu âmbito biopsicoespiritual. ¿Se le encuentra sentido al trabajo, a la tarea que hay que hacer? Encontra algum sentido no trabalho, na tarefa que tem que fazer? La cultura del bien ser es algo que puede colaborar en el mundo del trabajo. A cultura do bem-ser é o que pode colaborar na cultura do trabalho. También en el mundo de la política. Sí, hay. Também no mundo da política. Si hay modos de organización centrados en la persona como una totalidad, que promueven los valores, el encuentro, o bien son posturas fanáticas y colectivistas. São posições que se concentram na persona, na pessoa, en los valores, nos seus valores, en el desarrollo, no seu desenvolvimento, o en posturas fanáticas y colectivistas. Ou em posturas fanáticas e coletivas. También todo el mundo de los medios es una invitación para ir generando una cultura del bien ser. Também a mídia é uma convocatória à cultura do bem ser. Por ejemplo, qué videos se promueven, qué es lo que se comparte en las redes, ¿sí? ¿Se promueven aspectos que generan encuentro o desencuentro? Por exemplo, os vídeos que se promovem, os vídeos que se compartilham nas redes, são vídeos que se promovem, são vídeos que causam encontros ou desencontros. Y también podemos hablar del ámbito de la educación. ¿Sí? ¿Qué pasa en estos tiempos? ¿Dónde se pone el foco? E também a gente pode falar no âmbito da educação. O que acontece nesse tempo? Aonde está o foco? Por eso, sí, para ir cerrando esta parte de compartir. Por isso, para ir fechando essa parte de compartilhamento, me gustaría traer una frase de Frankl y algunos temas que estuvimos charlando recién. Por isso, ele gostaria de trazer alguns temas do Frankl e algumas coisas que a gente compartilhou hoje. Todos nosotros somos seres conscientes. Todos nós somos seres conscientes. Podemos descubrir valores. Podemos descobrir valores. Cada uno tiene la responsabilidad de cada um tem a sua responsabilidade. Isso significa actuar o no a partir de esos valores. Hacerlos vivos o no. Atuar ou não em cima desses valores. Sermos vivos ou não.
Y cuando uno asume la responsabilidad ante su existencia, E quando assume a responsabilidade na sua existência, empieza a reconocer una tarea significativa. começa a reconhecer uma tarefa significativa. Y encuentra una misión que realizar. E encontra uma missão para ser realizada. Y en el fondo le encuentra sentido a la vida y a lo que va viviendo. E no fundo, encontra um sentido para a vida e no que está vivendo. Es por eso que en una crisis como la que estamos viviendo, É por isso que em uma crise como estamos vivendo agora, la posibilidad de transformarnos está en cada uno. a possibilidade de nos transformar está em cada um. Viktor Frankl solía repetir esta frase. Viktor Frankl costumava-se a repetir essa frase. La hora pasa, la pena se olvida, la obra queda. Y cada uno de nosotros es responsable de la obra que va haciendo con nuestra propia existencia. A hora passa, a dor é esquecida, o trabalho permanece. E cada um é responsável pela sua existência. Muito obrigada. Muchas gracias. Maravilha. Ana, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Michele, por favor, o meu áudio está ok? Tá ótimo. Então tá bom. Olha, Michele, como a gente havia combinado, eu fiz um pequeno resgate aqui, né? Fui me reencontrando também aí, né? Que é uma área que eu tenho mesmo me dedicado e vou me dedicar cada vez mais. E o professor Vez aí, né? Eu particularmente fico emocionada porque Viktor Frankl, né, professor Gaston, ele sempre esteve muito coerente com o que ele praticou e com o que ele aplicou na psicologia. É um psicólogo aí, um psicoterapeuta cuja obra se confunde com a vida, né? Então, por exemplo, quando ele esteve no campo de concentração lá e ele deixava seus companheiros mais animados, menos tristes, ele realmente, né, ele fazia esse bem, ele tinha um interesse genuíno por cuidar das pessoas, ainda que ele também estivesse submetido às piores condições ali, sofrimento do campo de concentração. Então, quando o professor Gaston Deloury, né, ele inicia a sua reflexão aí conosco, nós precisamos lembrar que Viktor Frankl, este ano eu já participei de 3 congressos internacionais, né, um deles que o professor foi um dos palestrantes, e eu posso dizer, sabe, Michele, com toda segurança, que dentre vários dos autores aí, dos psicólogos, né, que a área, e várias áreas da psicologia têm trabalhado, Frankl, ele começa a ser redescoberto. Ele começa, principalmente por ser da linha de Karl Jaspers, Ortega y Gasset, que são filósofos que já pensavam há muito tempo, né? O que podemos aprender com o sofrimento, que possibilidades, momentos de crise, a Grande Guerra Mundial, a pandemia agora, né? Que oportunidades esse sofrimento nos oferece de crescer, de nos tornar melhores, de cuidar mais das nossas relações. Então, foi até o Rômulo, um aluno nosso, né? Em uma monitoria, ele disse assim para mim e para os alunos: olha, não está mais do que atual pensarmos a partir do pensamento do Frankl, porque nós precisamos sim, né, resgatar aí algumas questões do tipo: quem sou eu, como estou me comportando nessa crise, né? Estou sentindo ela e com isso pessimista, estou sentindo-a e com isso arrumando forças para ter coragem, né? Então nós vamos nos reinventando aí nessa nova configuração de mundo e não vai ser diferente, não vai ser igual mesmo, né, professor Gaston? Várias habilidades e vários
jeitos de ser nossos serão lapidados para nós conhecermos o que virá depois. Porque nós conhecemos o antes, o que está acontecendo na pandemia, nós não temos previsão nenhuma do pós-pandemia. Mas para fazer uma síntese bem rapidinha, o professor começou aí falando das características, né, da neurose coletiva que nós estamos inseridos já há algum tempo, da apatia, do tédio, do individualismo, né, nossas relações todas muito fugazes, nós estamos sempre assim, o que o outro faz, vamos fazer também? Vamos postar também, né? Está faltando o retorno à reflexão, está faltando ainda de todos nós, né, cuidar melhor das nossas escolhas frente à liberdade que temos e ontologicamente somos constituídos, né? Então, assim, é Sartre mesmo dizendo, nós não temos como não ser livres, ainda que essa liberdade seja apenas no pensamento, nas ideias, né? Mas Franklin, ele nos convoca, o professor Gaston é porta-voz disso, para que o que a gente acredita, o que a gente queira fazer de bem, seja atitude, não fique só na oratória, né? E aí, quando o professor Gaston cita, né, esse arcabouço de elementos espirituais, que são o caminho para a gente dar significado e sobreviver a essa crise, eu me arrisco aqui a dizer que o que são esses recursos espirituais? Não só os ligados à religião, a crenças, a igrejas, eles também participam da saúde mental das pessoas. Mas os nossos valores, aquilo que a gente traz, né, como herança dos nossos pais, as nossas crenças, os propósitos que nós temos aqui ao cursar psicologia, o que a gente acredita que seja bom nas relações. Então, os caminhos que nós vamos escolhendo trilhar, né, por exemplo, os trabalhos voluntários que a gente faz, os estágios que a gente realiza, né, o modo como a gente se relaciona com as pessoas nesse momento tão conturbado, tudo isso vai, né, nos deixando cada vez mais conscientes e responsáveis de que não dá mais para ser, né, se ora fomos apáticos e fomos, né, deixa isso para lá, isso não é conosco, não dá mais para ser assim. E essa verdade, né, que Franklin, ele acrescenta mesmo, que nós somos seres biopsicossociais e espirituais, é sobre essa transcendência, quer dizer, eu não consigo, Ana Maria, fazer o bem só para as pessoas da minha casa, cuidar só do meu quintal e aguar só o meu jardim. Eu preciso me expandir nesse movimento, eu preciso cuidar melhor do outro, de dentro de casa, mas também do lado de fora. E Franklin, ele fez isso em vida também, sabe? Ele não só escreveu isso em mais de 40 livros, ele foi um psicólogo muito bom, ele foi um psiquiatra muito caridoso, muito coerente. Ele amava e cuidava das suas famílias, mas ele saía também a qualquer hora da madrugada para cuidar de um enfermo em qualquer lugar da Europa. E a Europa, cada vez mais, né, como foi o berço do Renascimento, e como traz ali pensadores maravilhosos, inclusive da filosofia e da psicologia, a Europa vem de novo com muita força, evocando Franklin para cuidar da gente, para que nós também cuidemos melhor dessa vida que está, ele vai dizer, né, uma vida provisória. A pandemia é provisória, ela não vai durar para sempre. O professor Gaston aí trouxe essa linda citação dele, né? Essa dor vai passar, nós vamos mudar, mas o trabalho, a missão de vida, a vontade de ser bom, de fazer o bem, de ser melhor, vai continuar. E para finalizar, professor Gaston, eu vou lá naquela clássica passagem, né, que em várias obras, Franklin, ele diz para a gente, ora, nós não podemos fazer a seguinte pergunta, o que a gente espera da vida? Né? Nós estamos aí vivos, e o que a vida tem de gostoso para nos dar? Ai, que bonito, né? Precisamos ser presenteados pela vida. Não, a pergunta é diferente. Não é o que esperamos da vida, mas é o que a vida espera de nós, né? A vida já nos foi dada como presente. A liberdade nos é presente. O que a vida, o que nós podemos fazer de significativo e bacana nessa dádiva que é estar vivo e poder construir a nossa existência. E aí, mesmo, eu trago as 3 palavrinhas que deram título a essa palestra do professor Gaston.
conhecer-se, reconhecer-se e transformar-se. E aí eu faço o vínculo entre elas aqui, quer dizer, pessoal, estamos nós como professores, como estudantes de psicologia, ou estamos aqui como público geral, né? Vale para todos nós. O autoconhecimento, ele é profilático, quer dizer, quanto mais eu me conheço, mais eu sei até onde que eu posso cuidar e estar com os outros nas relações. Eu reconheço as minhas circunstâncias, Ortega y Gasset vai dizer, né? Não dá para fazer milagre também se a minha realidade não me permite cuidar de 500 pessoas, mas eu posso cuidar de 2, de 3, eu posso ajudar meu amigo, quem está perto, né? Eu posso cuidar dessas relações. E para isso transformar a mim, ao mundo e também, né, fechando aí essa lista de sugestões, né, que fazem com que a gente dê mais significado ao nosso mundo, apesar da crise. Então, vamos cuidar e pensar melhor na nossa família, nos nossos amigos, na nossa formação, no que nos influencia, principalmente em rede social, a qualidade dos encontros que nós temos feito, será que estão realmente todos virtuais e muito rápidos? Que distrações roubam a nossa vontade de viver e que nos deprimem, né? E para fechar, os 3 caminhos que o próprio Viktor Frankl diz que são os caminhos que fazem com que a gente descubra o sentido da vida, que é pela via do sofrimento. Então, a pandemia também nos é uma oportunidade de ressignificar a vida, e os outros 2 caminhos que são assim, né? Frankl vai dizer que através de um amor verdadeiro, né? Assim como ele teve com as suas 2 esposas, e foi o que o manteve ele sobrevivente, né? Uma das razões que ele dizia que iria permanecer vivo no campo de concentração era reencontrar com a sua esposa, né? Então, e o amor também, né, nos dá um sentido para a vida. E para finalizar, eu acho que tem todo sentido aqui com os estudantes de psicologia, né, que o congresso, o encontro é feito principalmente por vocês, o Frankl vai dizer que o trabalho, sabe, o trabalho nos dignifica, o trabalho faz com que a gente permaneça firme e forte, que a gente não se perca em caminhos que não deem sentido à vida, mas que o trabalho, a profissão que a gente escolhe, que foi o que ele fez, né, faz com que a gente seja viva da forma mais plena possível. E autotranscender-se é fazer um bom trabalho e fazer um bom trabalho que cuide do outro, no mundo contrário ao egoísmo, ao egocentrismo, que é o que a gente espera. Eu acho que é isso, Michele. Eu fiz um pouquinho dessa recuperação, Michele, porque a gente tem alunos aqui que já tiveram um contato, né, com a disciplina de Teorias e Clínica Humanista Existencial, e alguns não. Perdão pela demora, mas é a oportunidade de partilhar um pouquinho aí de como o Frankl e como o professor Gaston, né, tem aí conduzido a oportunidade de aprendermos meio à crise. E eu sou uma aprendiz aí de vocês todas. E obrigada, Sofia. Professora Michele. Eu peço desculpas, que tem horas assim que não dá muito para acompanhar, principalmente pelo conteúdo, né? Muito denso e também tá muito na gente, tá muito Sim. dentro, né? Então, questionar-se a si também é um processo, aí vai em outra língua. Você, es muy difícil. Así, hacer eso que digo que yo me cuestiono en cuanto hablo, y eso es un trabajo de análisis, entonces, igual é muito difícil. Eu vou pedir, Sofia, para você nos ajudar aqui durante essas perguntas que a gente vai abrir agora, né, para os colegas, para quem está participando do evento, para perguntar, para questionar, e eu vou começar, porque a palestra foi muito boa, e o tempo todo que você, professor, estava trazendo essa visão da cultura do bem-ser, nesse tempo todo eu fiquei pensando no próprio curso de psicologia e na trajetória enquanto formação. Não seria uma crise o momento de entrada e também o momento de transição entre a formação e o mercado de trabalho? Como manter aí essa cultura do bem-ser
esses questionar-se, né, esse processo de questionarmos o tempo todo, de me perguntar o tempo todo quem eu sou, para onde eu vou, qual a missão, também não faria parte dessa cultura do bem-ser? Também não seria um processo o tempo todo necessário de ser feito para além da formação técnica? No sé si entendió la pregunta, Gastón. Lo que entendí, vos corregime, es que alguien preguntó que está en una crisis terminando la carrera, si es una crisis, cómo mantener la cultura del bien ser en esta crisis de pasando de estudiante a profesional. Isso. Bien. La cultura es algo que vamos generando, ¿sí? Nunca es algo estático. A cultura é uma coisa que a gente vai generando, vai gerando. Nunca é alguma coisa estática. La crisis que está refiriéndose es porque está cambiando su modo de ser con el mundo y por lo tanto su identidad. A crise que você destaca é porque é uma mudança de ser no mundo. De su relación con el mundo y de su identidad. De sua relação no mundo e sua identidade. Que es esperable, es una crisis natural y esperable. É esperado, é uma crise natural e esperada. Y es ahí donde tiene la posibilidad de encontrarse con lo que encuentra como propio. É aí que tem a possibilidade de encontrar-se com o que tem propriamente. Porque iniciar una nueva etapa, porque iniciar uma nova etapa, hay algo que permanece y algo que es incierto y nuevo. Tem alguma coisa que permanece e uma coisa que é certamente novo. Y tenemos a la persona que es y el mundo con que se va a vincular. Ahí ya empieza a generar un cambio. Entendemos a pessoa que é e a pessoa com que se vai vincular. E aí se gera a mudança. Al reconocerse como un ser en camino, reconhecer-se como um ser em caminho, que va asumiendo la responsabilidad de los distintos momentos, que vai assumindo responsabilidade em momentos diferentes. es ahí donde va generando la cultura. Eso es lo que tiene para atravesarlo. É aí que vai gerando a cultura, e é isso que tem para atravessá-la. Acompañada con las emociones que generan el cierre de una etapa y el inicio de una nueva. Acompanhada as mudanças que acontecem no fechamento de uma de una etapa hacia otra. De uma etapa e abertura da outra etapa. Muito bom, excelente. Temos perguntas aqui, Sofia. Eu vi que o Lucas levantou a mão e baixou correndo. Foi sem querer, Lucas? E tem a Desirê também que quer perguntar. Lucas, você quer fazer alguma pergunta? É só ligar o microfone. Bom, enquanto ele toma coragem, Desirê, vai lá. Primeiro, eu queria agradecer pelas suas palavras, foram super necessárias para o contexto que a gente está enfrentando agora, né? E aproveitando a temática, eu gostaria de pedir realmente uma sugestão de como que você acha que a gente pode transcender, mesmo nesse caos que está o Brasil, principalmente, no momento, nesse caos, como que a gente pode transcender essa nossa responsabilidade em prol do bem-estar social e da saúde coletiva? Porque às vezes a gente fica muito preso nessa teoria de que, nossa, eu tenho que fazer isso pelo outro, mas às vezes eu esqueço de fazer por mim primeiro. E a gente, principalmente os profissionais da área da saúde, tem mania de adoecer para cuidar do outro, né? Como que a gente pode autotranscender essa responsabilidade sem que ninguém saia prejudicado? Sofía, la última parte, que es la que no le comprendí, pero la primera sí a Denise. ¿Cómo se puede hacer esa autotranscendencia? Sí. Sin enfermarse
y poder ayudar al otro. Perfecto, perfecto. La persona, todos nosotros, tenemos que reconocer, por eso empezamos, dónde estamos, el conocernos, qué me está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin el cuidado personal, tampoco podemos brindar... Ah, perdón. Sí, yo estaba concentrada en la respuesta, igual me olvidé de mi posición aquí. A pessoa, ela... Repito. Ya. Es importante, primero, poder conocernos. ¿Qué nos pasa? É importante primeiro a gente se conhecer, saber o que acontece com a gente. Para poder brindarnos, para poder salir. Para a gente poder ter a possibilidade de sair. Porque si no... Porque senão... No necesariamente es algo que le encontramos sentido. Não necessariamente é algo que a gente encontra sentido. Porque todos nosotros, en esta relación con el mundo, porque todos nós, nessa relação com o mundo, nos pasan cosas. Acontece coisas. Y al autotrascender, nos vamos autorrealizando. E ao autotranscender, a gente vai se autorrealizando. Pero si no me cuido, mas se eu não me cuido, lo que sale no necesariamente es lo mejor. O que sai não necessariamente vai ser o melhor. Por eso, esta unidad biopsicoespiritual. Por isso, essa unidade biopsicoespiritual. Un psicólogo existencial, Salvatore Madi, Psicólogo existencial, Madi, habla del espíritu de cruzada. Fala do espírito da cruzada. Que son esas personas que van y se emprenden en todas las misiones de afuera. Essas pessoas que vão e se prendem em todas as pessoas de fora. Pero internamente sienten un vacío gigante. Mas internamente estão em vazio gigante. Por eso, el cuidado y sobre todo del psicólogo. Por isso, o cuidado e sobretudo do psicólogo es fundamental para poder autotrascender y encontrarle sentido a la tarea. É fundamental para poder autotranscender e encontrar algum sentido na tarefa. Cuando Ana María termine su doctorado sobre el burnout del psicólogo y la logoterapia. Quando a Ana Maria terminar seu doutorado e del burnout y la logoterapia. O burnout da logoterapia. Va a sumar mucho más a esta respuesta. El valor vai somar muito mais essas respostas. Sí, el valor del cuidado. Porque, perdón, sumo algo más. O valor do cuidado. E soma-se algo mais. Si no corremos el riesgo. Se a gente não correr o risco. De generar una iatrogenia. Un error técnico a la hora de trabajar. De gerar uma... Iatrogenia. 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 Un error del terapeuta a la hora de trabajar. Erro do próprio terapeuta na hora de trabalhar. Por eso es clave el conocerse. Y el reconocerse. A chave é conhecer-se e se reconhecer. Para poder autotrascender. Para poder autotranscender. Bom demais. Olha, tem mais duas pessoas aqui com a mãozinha levantada. O Vander levantou primeiro. Respondeu, Desirê? Sua pergunta? Ótimo. Então, Vander, quer perguntar?
Acho que ele baixou a mão de novo aqui. Gustavo, quer perguntar? Pode falar. Só ligar o seu áudio, seu microfonezinho aí. Consegue ligar o seu áudio? Eu não consigo ativar o microfone dele, senão ficava fácil. Acho que ele está tentando aqui. Wander também estava na fila para perguntar. Wander, você está por aí? Quer fazer alguma pergunta? O problema é que nem todo mundo tem acesso ao chat aqui, que era mais fácil, né, se a gente conseguisse ter o acesso ao chat dos convidados participantes. Mas como não tem, a gente vai utilizando o microfone mesmo. Ana Maria. Enquanto os alunos vão tentando aí, professor, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Nós somos aí majoritariamente um público jovem, e aí, Sofia, por gentileza, perguntar ao professor que, ora, nós, assim, estamos bem habituados a pensar, né, os jovens aqui, principalmente os alunos, em cuidar da saúde física e que elementos precisa para isso, em cuidar da saúde psicológica e quais são os caminhos, e também na saúde social, né, dos relacionamentos. Mas pedi ao professor Gaston, que também é psicólogo da área escolar, educacional, né, estudantil, para nos dar alguns caminhos, né, enquanto o pessoal está na graduação, de que maneiras eles podem desenvolver a autotranscendência, a espiritualidade, ainda que jovens, sabe? Porque requer uma certa maturidade, né? Mas ele trabalha também no ensino médio, então como nós podemos, professores mesmo, estimular os nossos alunos a desenvolver essa instância espiritual, né, que é tão importante para não adoecer e para encontrar motivos para viver. A ver, la que entendí es cómo se puede promover la autotrascendencia en los estudiantes. Sí, eso, por su posición como incluso psicólogo y trabajando también como en la escuela, en la secundaria igual. ¿Qué puedes decir, brindarnos para poder hablar a los alumnos sobre esa autotrascendencia? Lo primero es que cuando hay una comunidad, hay una cultura del bien ser, se contagia. O primeiro de tudo que quando tem uma comunidade, essa cultura do bem-ser se contagia. Atrae. Se atrai. Por eso lo primero es la aceptación del otro y el encuentro. Por isso, o primeiro é a aceitação do outro e o encontro. Entonces, la autotrascendencia Então, a autotranscendência se va contagiando al vivirla. vai se contagiando ao viver. Por eso, a lo que ayuda es el tener tiempo y espacio para compartir. Por isso, o que ajuda é ter tempo e espaço para compartilhar. Desde actividades de estudio a actividades personales. Desde atividades de estudos a atividades pessoais. Nadie puede conocer nadie puede valorar lo que no conoce. Ninguém pode valorizar o que conhece, o que não conhece. Por eso también es ayudar a que reconozcan cuál es el mundo que los rodea y qué encuentran de valioso. Por isso é ver qual é o mundo que rodeia, nos rodeia e o que é valioso nisso. Como
¿Cuáles son esos encuentros significativos? E quais são esses encontros significativos? ¿Sí? Sobre todo, cómo vincularse desde la genuinidad, desde lo propio. Sobretudo, se vincular pela genuinidade, sobre Lo propio. o próprio. Pero esto no es quedarme solo en mi deseo, de un modo narcisista. Mas isso não é ficar sozinho no desejo de um modo narcisista, Sino es reconociendo mi individualidad y la del otro. e sim reconhecer a minha individualidade e do outro. Y esa diferencia E essa diferença me enriquece. me enriquece. Pero tengo que ser tolerante, porque si acepto que el otro es otro, Eu tenho que ser tolerante porque se aceita que o outro é outro. implica aceptarlo como alguien diferente a mí. Implica aceitar algo diferente a mim. Por eso el hablar, el reflexionar y el generar comunidades Por isso, ao falar, ao reflexionar e gerar comunidades, implica cómo nos vinculamos y con quién nos vinculamos. implica como nos vinculamos e com quem nos vinculamos. ¿Sí? Y ahí es donde estamos en la autotrascendencia y sobre todo apelando a la capacidad de amar a un otro. E aí é onde está a autotranscendência Y sobre todo la capacidad de amar a un otro. e, sobretudo, a capacidade de amar ao outro. ¿Sí? Temos mais perguntas, professor. Tem Lilian. A Lilian está na fila, depois o Lucas e a Estela. Lilian, você consegue ligar o seu microfone? Sí, buenas noches a todos. Ai, que linda, buenas noches. Buenas noches, professor. Buenas noches. Me gostaria de saber como os Você psicólogos... não consegue ligar sua câmera, Lilian? Ah, eu posso ser sem câmera, Michele? Pode. Então Obrigada. Graças. Me gostaria de saber como os psicólogos podem levar as seus pacientes a desenrolar a cultura de bem-estar e a autotranscendência. Perfecto. Tenemos 2 horas más, ¿verdad? Sí. Eu A não ver. puedo, já extrapolei tempo. A ver, a modo de chiste, a modo de chiste. A ver, lo primero es ayudar a que se pueda reconocer a sí mismo. Y invitarlo a ir de a un paso por vez. Perdón. Que se pueda. ¿Está, Sofía? Tá sem áudio, Sofia. Se quedou pegado todo, quedou todo negro aqui. Ahí vamos, Ya. ahí vamos. Ahí. Que se pueda reconocer y de ir de un paso por vez. Que possa se reconhecer e ir um passo por vez. Por un lado, es empezar a identificar qué puedo hoy hacer distinto. E poder identificar o que pode hoje ser distinto. ¿Cómo me encuentro con el otro? Quando eu encontro com o outro. Y desde ahí ir sumando de a poquito. ¿Sí? La autotrascendencia surge. E daí ir somando um pouquinho. Porque a autotranscendência surge. Por eso, trabajar con un paciente en los pequeños pasos. Perdão, eu vou necessitar cerrar minha câmera, Perfecto. porque se quedando pegado, eu não entendi. Repito, ir trabajando en los pequeños pasos.
ir trabalhando nos pequenos passos. Ayudarlo a asumir la responsabilidad de esos pequeños pasos para ir haciéndolo distinto. Ajudar a assumir esses pequenos passos para ser distinto, diferente. Un ejemplo puede ser decirle, bueno, hoy hablaba yo con una persona y le decía, bueno, tal vez hoy podés mandar un mensaje de WhatsApp con la persona que te querés encontrar. Um exemplo, hoje você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a pessoa que você quer se encontrar. Porque tal vez piensa que el desafío está en juntarme todos los días. Talvez você pense que o desafio está em se encontrar todos os dias. Pero es el valor de ese primer paso, o ese segundo paso, o ese tercer paso. Mas também é o valor desse primeiro passo, do segundo passo e esse terceiro passo. Porque ahí se va a empezar a reconocer con la capacidad para hacerlo. Porque aí vai reconhecer a capacidade de fazer para e fazê-lo. ¿Bien? Respondeu, Lilian? Sí, gracias, profesor. En pasitos, ¿no? Pequeños pasitos. Pequeños pasitos. Sí. Que la cultura se va generando. Pensemos que vamos a algo en los medios, cada video que uno sube ya va generando algo. Sim. Porque é algo que vai gerando no meio. Cada vídeo que alguém compartilha vai gerando o meio. Algo va generando. Algo vai se gerando. Excelente. Lucas Borges. Obrigada, viu, Lilian? Sofía se tiene que ir, me parece. Por nada, obrigada a vocês. Se puderem já Lilian me va a ayudar. Se puderem ir encaminhando já para o final, não sei se vão fechar as inscrições, que realmente eu preciso ir. Lilian, você entende o que o professor fala? Você quer ser nossa intérprete aqui, nossa tradutora? Perfecto, no hay problema. Te agradezco mucho, Sofía. Sim, e eu entendo, mas eu fico um pouco receosa, assim, de fazer é uma palavra ou outra. Acho que a gente consegue compreender na maioria das vezes, né, gente? É uma coisa ou outra só. Sofia, muito obrigada, viu, pela sua presença. Isso, o evento está maravilhoso. Gostei muito da palestra também, de poder estar aprendendo aqui. Muitas gracias, professor Gastón. Foi muito gusto em conhecerlo, compartilhar esse espaço contigo. Ojalá podamos encontrar en nuestros espacios colectivos y de lucha también por América. Bueno, muito obrigada, gente. Tchauzinho e boa semana de psicologia para vocês. Boa semana. Eu acho que grande parte da fala dele dá para a gente compreender, é uma palavra ou outra. Nós temos 3 perguntas para a gente encerrar. Na fila aqui, então, Lucas Borges. Consegue ligar o seu microfone, Lucas? Às vezes a pessoa levanta a mão sem querer, também acontece, né? Lucas? Não? Michele. Oi. Tá me ouvindo? É a Natália, rapidinho. O Gabriel da minha sala fala espanhol, viu? Porque dá aula. Ai, que chique, gente. Então a gente está cheio de gente aqui no curso também. Mesmo. Ah, que bom. Então vamos lá. O Lucas, eu acho que levantou sem querer, né? Estela Mares, quer perguntar? Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias por tus palabras. ¿Crees que las redes sociales fueron responsáveis pelo crescimento do narcisismo no mundo e por isso a falta de empatia? Boa. No creo, es algo que no podemos prever, me parece. Sí que inciden hoy notablemente y en cómo se usan.
Por eso creo que el gran desafío está en el doble foco, en enseñar a cómo usar las redes sociales y en enseñar inteligencia emocional y promover que las personas busquen el encuentro con el otro. Sí creo que las redes sociales, algo que han hecho es, si bien parece que promueven el encuentro, estamos conectados, pero no hay encuentro. ¿Sí? Entonces, tienen sus beneficios y sus desventajas. La clave es cómo la persona hace uso de las redes. Y esto hay que ir trabajándolo, sobre todo con los más jóvenes. Só um minuto. Gabriel, você está me ouvindo? Você quer ajudar a gente aqui na tradução por alguma questão que alguém não tenha compreendido? Perdón. Olá. Olá, boa noite. Posso ajudar, sim. Então tá. Professor, se puede repetir, por favor. Repito. Liga sua câmera, Gabriel. Un momento. Arreglando o microfone. Bom, mas pelo que eu entendi, a Estela estava perguntando se o narcisismo presente nas redes sociais é que tem favorecido a questão da falta de empatia, não é, Estela? Foi, é isso mesmo, Michele. Eu entendi o que o professor falou. Eu não sei se o pessoal está acompanhando, porque a gente está sem chat aqui. A minha preocupação é se todo mundo está acompanhando o que o professor Gaston está respondendo, né? Então, por isso, eu chamei o Gabriel aqui para a gente tentar abarcar todo mundo. Não, de uma maneira... Precisa... Precisa, né, Ana? ¿Me escucha? ¿Está bien mi micrófono? Sim. Sí. Repito, Gabriel. Sí, porfa. Precisa para a gente não perder a riqueza da oportunidade. La respuesta es no, porque no sabemos. A resposta é não, porque não sabemos. Sí es un desafío aprender a usar las redes sociales. É um desafio a aprender a usar as redes sociais. Y el desarrollo de la inteligencia emocional. E o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque parecen que generan encuentro. Parece que vão ao encontro. Pero no necesariamente eso ocurre. Mas não necessariamente ocorrem. Por eso, las redes sociales es algo neutro. El tema estará en cómo se hace uso de ellas. As redes sociais são algo neutro e o tema está em como nós utilizamos. Sí, es imperioso ayudar a tomar conciencia de su uso. E nós devemos ter consciência de como utilizá-la. Muito bom. Gracias. Respondeu sua pergunta, Estela? Sim, graças, professor. A vos. Obrigada pela pergunta, Estela. Tiago, com a mãozinha levantada de novo. Tiago, você consegue falar? Consegue perguntar? Não está com problema no microfone, será? Não, no caso é a primeira vez que você me chama. Eu acho que foi outra pessoa que conseguiu falar. Thiago, então tá. Deve ter sido outro Tiago. Consegue Vai lá, me ouvir bem, vocês? Consigo. Pode perguntar. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Buenas noches. Então, professor, me gostaria de saber se você sabe falar um pouquinho da cercanía de las costumbres budistas em relação a esta filosofia de Víctor. E eu vejo que há uma grande similitud na forma de pensar de ambos, de analisar, de ver o que se passa com os outros, né? En el momento de la posibilidad de analizarnos mismos, nosotros y a nosotros mismos. Perdón. Entonces, ¿puede decirme si la filosofía de Víctor fue influenciada por la cultura budista? Bien. No, o sea, hay puntos en común. Sí, de hecho, hay autores, logoterapeutas, que intentan hacer algunas integraciones con el budismo. En sí mismo, Franklin no tuvo esa influencia. Perdão, Gabriel. O pessoal entendeu qual foi a pergunta? Ô, Gabriel, traduz para nós o que o Thiago quis perguntar para ele.
Se o Thiago puder falar, né? Porque foi uma pergunta bem longa. Thiago, fala em português, por favor. Eu perguntei só se ele sabe falar pra gente um pouquinho qual a relação, se tem uma relação, na verdade, né, da cultura budista, dos ensinamentos, né, porque no budismo a gente vê muito essa coisa de analisar a si mesmo, de ver o momento presente, né, de ver nossos sentimentos. Eu perguntei a ele se há uma similaridade, se Vitor foi influenciado, se a filosofia de Vitor foi influenciada pelo budismo, entendeu? No, Essa é a minha pergunta. o sea, Frankl no fue influenciado, él fue influenciado más que nada por la fenomenología de su momento y a nivel espiritual, él creció en una familia judía. O Victor foi influenciado pela questão fenomenológica, né? E pela espiritualidade, né? Da família. Él no tuvo ningún tipo de influencia budista. Não teve nenhum tipo de influência budista. Aunque hay autores actuales que tem autores atuais que fazem relações entre la logoterapia y el budismo. Com a logoterapia e o budismo. Sin embargo, cuando uno va a las raíces de la logoterapia quando olhamos as raízes da logoterapia y del budismo, e do budismo, hay diferencias. Tem diferença. Respondeu sua pergunta, Thiago? Quer complementar a pergunta? Não, sim, deu para entender. Deu para entender tranquilo. Não teve, Gracias, não teve professor. influência. Sí, yendo a la pregunta del cuidado del terapeuta. Em relação à pergunta sobre o cuidado do terapeuta, sé que tendría que responder una pregunta más porque me tengo que ir a jugar al fútbol porque me van a matar, si no. Ele só pode responder mais uma pergunta porque tem que jogar futebol, senão vão matar ele. Não, acabaram-se as perguntas, agora são só agradecimentos, só elogios à sua palestra. Muito obrigada, professor, pelo seu tempo, né, por compartilhar com a gente um pouco dessa cultura do bem-ser, que eu acho que é disso que a gente precisa nesse mundo tão controverso, né, nesses tempos tão sombrios, onde a gente mesmo precisa se questionar em como se tornar, se transformar, se reconhecer como seres humanos melhores. Então, gratidão, muito obrigada pelo seu tempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este compartir. Muito obrigada, professora Ana, quer despedir? Obrigada, sim, e que vocês sintam aí, né, de verdade, como que um logoterapeuta é gentil e é muito autêntico, né, nas palavras, direciona muito bem os caminhos. E muito obrigada, professor Gaston, aí, pela generosidade. E eu queria só que o senhor, eu passo para o pessoal o seu Instagram, porque lá o senhor publica os livros, outras palestras, outros trabalhos que o senhor desenvolve, né? Mas é basicamente @Gaston M. Instagram. Exacto, Gastón M. del Río. ¿Sí? Gaston M. del Río. @M. Gaston M. Isso. Então, quem gostou, pessoal, pode... Y en diciembre sale uno de mis libros en portugués. Ya me han dicho. Excelente. Muito obrigada, boa noite. Agora está livre para o seu futebol. Muchas gracias y ojalá hagamos una cultura del bien ser entre todos. A gente, vamos tirar uma foto, quem puder ligar as câmeras aí para a gente divulgar, né? E continua aí para a gente fazer o sorteio. O Diego vai fazer o sorteio aí. Deixa eu parar de destacar aqui para que a foto fique boa. Peraí, deixa eu parar de destacar a Ana. Que aí a gente faz uma foto, pedir para o pessoal do Psique também para sair do destaque. Ótimo, todo mundo aí, galeria grande. Meu celular. Deixa eu tirar uma foto daqui. E, pessoal, muito obrigada. Todo mundo, quem gostou, faz um joinha. Aê, pronto. Valeu, pessoal. Obrigada, professor. O pessoal continua com a gente para o sorteio agora, que o Diego vai falar, viu?
Boa noite, professor. Buenas noches. Gracias a todos. Tengan linda jornada. Thank you. A gente fala espanhol, fala português, fala portunhol, fala inglês, fala um pouquinho de cada coisa, né, gente? Vamos lá! Alguma coisa sai, né, Michelle? Alguma coisa Do sai. jeito, quem tem boca Mas vai eu tô a tão orgulhosa de que a gente não fez feio. Um monte de gente fala espanhol aqui na sala, coisa mais chique. Gente, eu entendo, mas eu não me arrisco a falar, não. Só sei cantar. Porque cantar é igual maritaca, né? Você decora. Mesmo, então vamos partir para o sorteio. Bastante gente se inscreveu já, temos bastante número de candidatos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para que todo mundo tenha acesso e consiga ver em primeira mão. Ó, vou te destacar aqui, você, para fazer o sorteio. Vou destacar a Desirê também, que está ajudando, não tá ou não? Sim. Tá, então vou destacar você também. Estão vendo minha tela? Tá carregando. Agora sim. Então, ok, quando tiver... O primeiro livro vai ser o livro que a professora Ana Maria doou, não é? É o livro aí que tem a ver com a palestra do professor Gaston. Como é que chama o livro mesmo, gente? O primeiro livro é Psicoterapia para Todos, de Viktor Frankl. Isso. Então, pode sortear. Vamos lá. Vou sortear aqui. A Ana Ju. Mas por que não vai apareceu? Entrar em contato. Aí, agora veio. Tá carregando. Espera aí, Diego. Calma, tem que confirmar se ela seguiu todos os passos. Espera aí. Confirma aí, pessoal da ouvidoria. Da auditoria, tô com auditoria na cabeça. Da auditoria. Eu estava numa reunião agora há pouco, a gente falava de ouvidoria. Oh, meu Deus. Espera aí. Certinho. Certinho? Uhum. A pessoa é daqui do curso ou será que é algum membro externo? Eu pedi para vocês anotarem para mim, por favor, o nome, porque só pelo perfil no Instagram ou quem ganhou o livro, depois manda uma mensagem aí para o Insta do Psique, porque depois eu vou etiquetar os livros e vou deixar na semana que vem disponível para retirada na Clínica de Psicologia do Unilavras, viu, gente? Para ficar mais fácil aí para retirar. Então, a gente vai esperar todo o evento acabar. Cada livro vai ter aí um ganhador, um sorteio. Eu vou fazer a etiquetagem desses ganhadores e deixar lá na Clínica de Psicologia para retirada posterior. Então, eu acredito. Aproveite e já deixe seu nome lá para consulta também. Manda no direct pra gente. Isso. E eu acho que ela é estudante do Unilavras, sim. Eu tenho quase certeza. Ótimo. Bora, próximo. Próximo. Qual que é o livro, Diego? Acho que é Loucos pela Vida. Loucos pela Vida, Loucos que a Sofia vida. fez super propaganda aí. Paulo Amarante, doado pelo professor Rafael. Cat Campos. Espera aí, vou conferir. Cat Campos. Espera aí. Deixa eu ver. Só um minuto. Certinho. Ok. Próximo livro qual é? Próximo livro é... É do Tio Han. Isso. Ou do Tio Han. Pode ser do Tio Han também. É o mesmo. É doado pelo professor Ismael. Exatamente. Favor fechar os olhos. Vê? Oi. O quê? O Gabriel Vieira. Ah, não, esse menino, ele usa... Deixa eu ver. Hack de livro. Ele usa hack, eu acho. Todo semestre ele ganha livro, gente. É impressionante. Eu não vou falar nada para esse Gabriel. É o sexto que eu ganho. Olha é o sexto já? É o sexto. Eu acho que ele tem que bloquear ele. Já pode criar uma biblioteca só com os livros sorteados que ele ganhou no sorteio aí dos eventos aí. Eu vou pro outro Gabriel.
E o último livro qual é? O Do próximo professor doado pelo professor Alex, Relação do Gênero e Diversidade, Múltiplos Olhares. Do professor Alex. Isso. Esse livro é muito bacana, tem um capítulo, é escrito pelo professor Alex, onde ele faz análise do filme Madame Satã, e muito legal também, hein? Aí. Espera aí. Confirma aí. Você tem até auditoria, gente, que faz a conferência. Na vida. Ela seguiu os passos bonitinho. Ok? Ok. Muito bom, muito bom. Fechamos nossos 4 sorteios. Agora partimos para a finalização do evento. Se você quiser finalizar, Michele, para falar com você. Primeiro, eu queria agradecer vocês aí, pessoal da organização, Desirê, Diego, pela mediação do nosso evento hoje, pelas perguntas. Agradecer a professora Ana Maria pela indicação do nosso palestrante de hoje, que brilhou, né? E, de fato, agradecer aí a todos os alunos e convidados do nosso evento de hoje, da nossa palestra, que também participaram muito bem. A galera que perguntou já em espanhol para o professor, muito bom, né? A gente tirou ali, perdeu rapidinho a nossa intérprete, a nossa tradutora, mas veio alguém aí sempre ajudando. Eu queria agradecer, então, especialmente o Gabriel, primeiro a Natália por ter indicado o Gabriel para nos auxiliar, e o Gabriel por ter aceitado esse desafio de última hora. Valeu demais, viu, Gabriel? Ele me xingou horrores aqui já, Michele. Não, foi ótimo, foi muito bom. A gente tem talentos, a gente quer, né? Tem que doar, é pela coletividade, assim como dizia a palestra, a cultura do bem-estar é fazer pelo coletivo, né? Muito bom. Os professores que estão aí, aos professores que doaram livros, né? A gente vai estar fazendo sorteio de livros em todas as palestras. Então, agradecer as de hoje, as doações da professora Ana Maria, as doações do professor Ismael, Rafael e Alex. E lembrando que amanhã, a partir das 19 horas, amanhã é dia do psicólogo, gente. Faz lá a postagem, marca o Psiquê no Instagram, né? Vamos aí valorizar o nosso momento, que amanhã é o nosso momento, é exatamente por isso que a nossa Semana do Psicólogo a gente sempre comemora com o evento da psicologia, que em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer presencial. Amanhã temos 3 ótimas palestras. Amanhã temos um palestrante convidado, a professora Andréia, que é o Domiciano. A gente tem... Alguém me lembra aí que eu não lembro os nomes de cor? Amanhã tem mais quem? Amanhã tem o seu também, Ana Maria? É amanhã ou é sábado o seu? O seu é sábado, né? Olha, tem... Amanhã a gente tem a Marilda Gonçalves, com Desenvolvimento Humano e a Psicologia Escolar e Educacional. Essa é com a professora Eunice. E mais quem? A gente tem Domiciano Siqueira, em Demistificando a Redução de Danos. Isso, a professora Andréia vai mediar. E o último... Fernanda Elisa de Silva Ribeiro, a importância dos CAPs para o novo modelo de saúde mental brasileiro. Excelente, esse vai ser mediado pela professora Paula. Então, pessoal, não percam amanhã nosso evento recheadíssimo de sorteios. A cada palestra nós vamos sortear 2 livros, hein? Então, participem e sigam o Psiquê, todas as informações estarão lá e a gente se vê. Obrigada, até amanhã, boa noite. E quem tem aula agora, corre para a aula que continua. Boa noite, gente, até mais. Boa noite, pega o gás, tchau, vai tchau. indo, né? Tchau, pessoal. Isso aí. Espero que o Ismael não dê meia hora de aula, por favor. Obrigada. Parar a gravação aqui, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.